Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Alencar, sou formado em Administração pela Universidade Federal do Ceará, atuo como consultor no mercado também, eu tenho uma empresa de consultoria. Agora a gente vai estudar gestão de pessoas. Bom, para a gente iniciar o nosso estudo sobre gestão de pessoas, o interessante, como vocês podem ver no nosso slide, é a interação, conhecer um pouco sobre a interação entre pessoas e organizações, né? A gestão de pessoas veio para intermediar, né, para regular essas interações entre pessoas e organizações. Tá? Então, hoje, o intuito desse nosso estudo é entender um pouco da interação entre as pessoas e as organizações, de que forma a área de gestão de pessoas veio para regular, né, veio para organizar o setor. Beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre pessoas, vai falar um pouco sobre organizações, o conceito de organização, o conceito de pessoas, um pouco sobre comportamento humano, o que motiva as pessoas e sobre recursos humanos em si, sobre gestão de pessoas. Tá? Então bora dar continuidade. A expressão recursos humanos, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouco sobre a era das organizações. Pessoal, parem para pensar. A gente falar um pouco sobre essa expressão de recursos humanos. Era das organizações. Vocês nascem em maternidades, crescem um pouco, vão para uma escola. Maternidade é uma organização, escola é outra organização. Tá? Precisa se alimentar? Supermercado, os açougues, certo? Os shopping centers também. Preciso me vestir, shopping centers, loja de vestuário. Preciso loja de calçado, são todas organizações. Vai crescendo, vai para a escola, que é outra organização, se forma no colégio, vai para a faculdade. Chega na faculdade, mais uma organização educacional, você desenvolve seus estudos, desenvolve seus talentos, se forma, vai trabalhar em alguma outra organização ou abrir sua própria organização. Vai ser um gestor, vai ser um colaborador. E até quando se a gente passa algum problema de saúde, hospital, outra organização, morreu, organizações funerárias, vamos dar suporte, e familiar também. Né? Então veja, nós vivemos na era das organizações. A gente poderia até classificar a nossa raça como homo organizacional. Tem o homo sapiens, o homo organizacional. De tal forma que a gente interage e vive dependendo de organizações. Né? Daí a gente pode se perguntar, veja no slide, pessoas como recursos? Como assim, professor? Pessoas como recursos? Depois da Revolução Industrial, pessoal, quando as indústrias realmente cresceram muito, o comércio se desenvolveu, as grandes empresas começaram a surgir, as pessoas eram vistas como simples recursos organizacionais. Você não tem os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos estruturais. As pessoas eram vistas como peças de uma máquina, como recursos, que eram utilizados para a produção. Tá? Próximo ponto, reducionismo resultante da era industrial. Exatamente. Esse ponto de vista das pessoas consideradas recursos vem de um reducionismo resultante da era industrial. E as pessoas como parceiras da organização, isso aí já é um conceito mais evoluído, onde as pessoas são consideradas parceiras da organização. Vamos pensar um pouco por esse lado, né? As organizações necessitam do potencial das pessoas, do conhecimento, das suas capacidades, do seu tempo, da sua dedicação. E em troca as pessoas querem o quê? Remuneração justa, um ambiente de trabalho saudável, adequado. Então vejam que tem uma troca de fatores entre as pessoas e as organizações. As pessoas são parceiras das organizações e as organizações também são parceiras dos seus colaboradores. Então já é um conceito mais avançado, saindo do reducionismo das pessoas como recursos humanos, meros recursos, peças de uma máquina, partindo para um conceito mais humanista, né? Evoluído, né? Das pessoas como parceiros da organização. Bora dar continuidade? Então você tem aí, se eu vejo a pessoa como um recurso, um mero recurso, se a gente voltar ao reducionismo da era industrial, né? Os incentivos salariais e prêmios de produção eram extremamente importantes do ponto de vista do reducionismo industrial, onde eles consideravam que os colaboradores só trabalhavam bem e eram motivados através de incentivos salariais e prêmios de produção.
Daí vem o conceito de homo econômicos. Vejam nas imagens, né? Eu até coloquei um pouco para relacionar, mas o cérebro como se fosse realmente ligado ao setor financeiro, né? As pessoas eram motivadas por fatores econômicos, meramente econômicos, e prêmios de produção, incentivos salariais. O lado humanístico das relações ainda não era desenvolvido, não era abordado, né? Daí, dando continuidade, a gente entra na abordagem humanística da administração. Partindo daquele ponto de vista reducionista e da era industrial, né, onde as pessoas são vistas como meros recursos da organização, partindo agora para uma abordagem mais humanística da administração. Certo? Vamos entender como é que isso aconteceu? Vejam aí. Os aspectos psicológicos e sociológicos começaram a ser considerados nos estudos, né? O desenvolvimento das ciências sociais, principalmente da psicologia e da psicologia do trabalho, que veio a dar um embasamento muito forte na área do estudo das ciências humanas e da administração, tendo um ponto de vista mais humanizado. ênfase nas pessoas e nos grupos sociais. Não mais ênfase só na produção, não mais ênfase só nos cargos, nas funções, nas tarefas, mas ênfase também nas pessoas e nos grupos sociais. Desenvolvimento da psicologia do trabalho ou psicologia industrial. Vejam aí que a psicologia começa a ganhar um contorno muito forte dentro da área administrativa, certo? Vamos lá, análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho. Né? Seleção de pessoal, orientação profissional, treinamento e métodos de aprendizagem, fisiologia do trabalho e estudo dos acidentes e da fadiga. Então vejam aí, com a evolução dos estudos, a introdução da psicologia, das ciências humanas na administração, até porque a gente sabe que a administração ela é uma ciência interdisciplinar. Então, vejam bem, com a introdução das ciências humanas e principalmente da psicologia do trabalho ou psicologia industrial, começou a haver uma preocupação com a orientação profissional, treinamento, aprendizagem, a fisiologia e o estudo da fadiga, até que ponto os trabalhadores não suportavam determinadas tarefas e isso os desmotivava. Vamos para o próximo ponto. A adaptação do trabalho ao trabalhador. Motivação, liderança, comunicações e relações interpessoais e sociais dentro das organizações. A teoria das relações humanas, ou escola humanística da administração, surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayer. Essa experiência, pessoal, também serviu para testar os efeitos da iluminação no local de trabalho e até que ponto fatores biológicos, fatores hormonais também eram influenciados, né, pela iluminação. E isso provocava um aumento ou redução da produção. Quando se elevava a luminosidade, a produção aumentava. Quando se reduzia, a produção caía. Né? Também foi feito um estudo em relação à formação dos grupos sociais. Né? Nessa teoria das relações humanas, ou escola humanista da administração, tá, que surgiu como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, também foram realizados estudos sobre a formação de grupos sociais dentro da área de trabalho. As panelinhas, né, formadas por amizades, principalmente por amizades, onde os líderes informais surgiam nesses grupos. E até que ponto esses grupos tinham influência na produtividade e influenciavam os demais trabalhadores. Daí a gente entra no conceito de liderança, de organização formal e informal. Vamos trabalhar um pouco isso agora? Origem, né? Início do século XX, após o impacto da Revolução Industrial, certo? Mediação entre conflitos de objetivos individuais e organizacionais. Nós tínhamos simplesmente conflitos entre os objetivos individuais, a minha remuneração, o meu ambiente de trabalho, a quantidade de horas de trabalho, que na época chegava a ultrapassar 12 horas de trabalho em condições insalubres, sem uma remuneração justa, onde os objetivos organizacionais eram redução de custo e aumento da lucratividade. Será que estava casando? Será que tinha uma harmonia entre os objetivos individuais e organizacionais? Esse ponto que a gente tem que tratar. Tá? Essas diferenças.
entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, e a administração de recursos humanos veio para intermediar esses conflitos e trazer a busca pela harmonia dentro da organização. Nós temos aí algumas imagens que representam aí a era industrial, os conflitos entre classes, os conflitos entre trabalhadores e gestores, né? Aí fica claro as diferenças entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais. A administração de recursos humanos, pessoal, surgiu como órgão interlocutor, né? No caso das relações industriais. Em 1950, a administração de pessoal, né? Administrar as pessoas de acordo com a legislação trabalhista. Você já tinha aí o surgimento da legislação trabalhista, né? Em 1950, já utilizando esse conceito da administração de pessoal. Em 1960, já existe o reconhecimento intelectual das pessoas. Então, as pessoas sendo consideradas como capital intelectual. E daí sua importância, sua relevância para as organizações. Tá? Em 1970, já tendo aí desenvolvido o conceito de recursos humanos. Mas preste muito bem atenção, a gente ainda utilizava recursos humanos. Ainda muito influente também ainda do reducionismo da era industrial. Né? Hoje em dia a gente trabalha muito o conceito de gestão de pessoas e não de recursos humanos. Beleza? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar um pouco, né, o conceito de organização, o conceito de pessoas e trabalhar a interação entre pessoas e organização, já que a área de gestão de pessoas vem para intermediar essas relações e trazer harmonia, né, para uma empresa, para uma organização. Então vamos ver aí o conceito de organização. A organização, pessoal, ela surge a partir do momento que você tem pessoas, estrutura, tecnologia e propósito. Quando você tem esses 4 fatores, você começa a ter o conceito de organização formado. Agora, é a organização também como entidade. Você tem a organização como entidade, uma empresa, e você tem a organização como função organizacional. Quando a gente fala assim, eu vou organizar a organização, tá certo. Como se eu dissesse assim, eu vou organizar a empresa. Organização como função administrativa, ó, o ato de organizar, de administrar, e a organização como entidade, a empresa. Certo? Então, a gente tem aí, há pessoas capazes de se comunicarem na organização, dispostas a participar e contribuir com a ação conjunta a fim de alcançarem um objetivo em comum. Então, quando você tem um conjunto de pessoas visando atingir um objetivo em comum e determinadas a trabalhar em conjunto, nós temos uma organização em função dessa interação, em busca de objetivos. Beleza? Continuando, organização como uma unidade ou entidade social, acabei de diferenciar para vocês, né? Ela pode ser formal, com regras, normas e regulamentos aprovados pela direção, e planejada, certo? Está aí um exemplo aí de organograma, né? Com a hierarquia dentro da organização, desde o diretor-geral até o setor de segurança, certo? Você tem aí a alta administração, a média administração, tá? E o nível operacional, certo? Você tem um setor estratégico, um setor tático, um setor operacional. Beleza? Conceito de organização. Agora vamos partir para o conceito de organização informal, tá? Formada pelas relações de amizade, interações e relacionamentos, certo? Você tem as panelinhas, você tem os grupos, vocês já podem ter até visto isso dentro da universidade, no trabalho de vocês têm as panelinhas formadas por amizade, por interações e relacionamentos, certo? Então, esses grupos aí são considerados em organização informal, onde vocês têm interação, onde vocês buscam objetivos, certo? Mas sem estar regido pelas normas, pelas regras e os regulamentos da empresa. É uma organização à parte. É uma organização dentro da organização. Um grupo dentro de uma empresa. Tá? Ultrapassa o horário de trabalho. Transcende o espaço físico e assuntos além dos profissionais. Ora, claro. Pensem bem, vocês na panelinha de vocês. Chegou a sexta-feira. Depois do horário de trabalho, junta aquela mesma panelinha da empresa para ir para um barzinho tomar uma cerveja. Ou um restaurante para jantar. Vocês estão transcendendo o espaço físico, vocês não estão mais na empresa, mas aquele mesmo grupo da empresa está em outro local, né? Ultrapassando o horário de trabalho e conversando assuntos que vão além dos profissionais. Certo? Então, isso é organização visto do ponto de vista informal. Daí a gente tem um gráfico, vocês podem acompanhar comigo um gráfico,
onde nós demonstramos bem esse conceito de organização como unidade, organização como função administrativa, e a organização como unidade dividida em organização formal, que é regida por normas, regras e regulamentos, e é restrita ao ambiente de trabalho, e a organização informal, que são os grupos sociais, com lideranças informais, onde os assuntos transcendem o espaço físico e transcendem os assuntos profissionais. Show de bola? Vamos lá. Recursos humanos, pessoal. Quando a gente fala de recursos humanos, eles podem ser classificados de duas formas dentro das organizações, certo? Como linha e como staff. Quando a gente fala de recursos humanos como linha, né, esse departamento de recursos humanos como linha está ali para atingir objetivos principais, missões primárias dentro da organização. O departamento de gestão de pessoas com tarefas e funções específicas do departamento de gestão de pessoas. Quando a gente fala dessa mesma área de gestão de pessoas vista como staff, ela está ali como assessoria ou consultoria interna da organização. Por exemplo, eu sou do setor financeiro, estou precisando de um gerente financeiro urgente, eu sou diretor de finanças e estou precisando de um gerente de finanças. Entre em contato com o departamento de gestão de pessoas e pessoal, a gente está aqui com cargo vago, um gerente financeiro, a gente está precisando urgentemente de uma pessoa para ocupar essa vaga. E eles me perguntam, quais são as características do cargo? Eu defino as características. Quais são as características para o candidato a ocupar esse cargo? Eu defino também. Qual a remuneração? Tudo definido. Cargo, as características da pessoa para ocupar o cargo, a remuneração, a hora de trabalho, tudo certo. E nessa hora, o departamento de gestão de pessoas vai tomar a frente, vai realizar um processo de treinamento, de recrutamento, seleção e possivelmente mais à frente treinamento. Depois da contratação. Aí vocês me perguntam, e qual é a decisão final? Quer dizer que o departamento de gestão de pessoas vai servir de assessoria ou consultoria para o departamento de finanças para recrutar e selecionar um gerente financeiro. Se sobrarem 3 pessoas com o perfil ideal para assumir o cargo de gerente financeiro, de quem é a decisão final para assumir, entre esses 3 candidatos? A decisão final é sempre do solicitante. Quem vai tomar a decisão final é o departamento financeiro. A assessoria interna, que no caso é a gestão de pessoas, nesse momento, que está servindo como órgão de staff, ela vai organizar recrutamento e seleção, mas o resultado final, quem toma a decisão, é o departamento financeiro. Então, nós temos aí o departamento de gestão de pessoas como órgão de linha, onde ele realiza as atividades primárias e próprias de sua função de gestão de pessoas, e como órgão de staff, prestando assessoria interna para outros departamentos. Show de bola? Vamos lá. Vejam aí no slide. Direção. Se eu acabei de falar que dentro das organizações existe interação entre pessoas, e essas organizações interagem com as mesmas pessoas, com seus colaboradores, e a área de gestão de pessoas veio para regular, para, digamos assim, organizar, né, as interações entre colaboradores e empresa, concordam comigo que essas pessoas, as quais formam grupos sociais, grupos informais, organização informal dentro das empresas, devem ser dirigidas para que as ações possam ser realizadas, as atividades sejam realizadas. Então, tem que haver direção, que é outra função administrativa. Dê uma olhada no slide comigo. Direção. Você tem aí, lidar com pessoas, relacionamento interpessoal, comunicação, orientação, motivação e liderança. Então, na direção você vai lidar com pessoas, vai ter que construir relacionamentos interpessoais e regular esses relacionamentos interpessoais também, né? Interagir, que é o processo de comunicação, orientar, motivar e liderar. São todas as funções de direção. Agora pensem comigo. Será que toda vida a função direção dentro das organizações foi realizada da maneira correta? Será que dirigir toda a vida foi considerado liderar ou chefiar? Vamos dar uma olhada. Direção. Teorias X e Y de Douglas MacGregor. Certo? Teoria X. Autocrático. Né? A gente vai fazer essa diferenciação agora, pessoal, entre teoria X e teoria Y de Douglas MacGregor, porque são 2 extremos. São 2 teorias extremamente diferentes, opostas, onde elas divergem muito na forma de tratar os colaboradores, as pessoas dentro da organização. E está vinculada diretamente à direção, certo?
Na teoria X, pessoal, um modelo aí autocrático, né? Dirigir e controlar de maneira rígida os funcionários. Os funcionários eram considerados indolentes, irresponsáveis, passivos, sem iniciativa. O gestor simplesmente não tinha confiança nos seus colaboradores. E eles deveriam ser tratados como pessoas que não são dignas de confiança. Vejam aí no slide comigo. Desmotivação e baixa produtividade, desconfiança e repressão. Ora, se eu trato as pessoas com desconfiança, se eu as considero indolentes e vou tratá-las com mãos de ferro, certo? Sem delegar responsabilidade, sem delegar novas tarefas, sem premiá-las, sem reconhecer, sem delegar confiança para elas. O que vai acontecer é desmotivação. E junto com a desmotivação é a queda de produtividade. Você trabalhar em uma organização onde seu chefe constantemente desconfia de você, você faz o mesmo trabalho há anos, ninguém te delega mais responsabilidade porque não confia. As punições são constantes, o medo é constante no ambiente de trabalho. A pressão é extremamente árdua, a repressão também é muito forte. A desmotivação bate e junto com isso vem a baixa produtividade.